começar a gravar? Quer que eu comece? Já começou, tá, beleza. Tá, então na 2 ele quer calcular a área desse retângulo maior e ele informou o valor desse lado do triângulo, que seria a altura, né? Tá. Então, a primeira coisa, para descobrir a área do retângulo maior, temos que descobrir o valor do comprimento aqui, que seria x. Eu desenhei de rosinha, diferente, para conseguir diferenciar. Tá. Daí eu anotei aqui, vocês conseguem ver que esse x é 2 vezes o comprimento do retângulozinho menor? Então, eu coloquei que o retângulozinho maior é y. Então, x é igual a 2y. Já o y, esse y é igual a 2 vezes a altura aqui do retângulo menor, no caso z. Altura porque, tipo, se o comprimento é o maior lado, a altura é o menor lado do retângulo. Normalmente a gente fala assim. Nem sempre, mas normalmente é isso. Então, nesse caso, eu vou colocar como se esse z fosse a altura do triângulo menor. Então, um jeito de fazer seria pegar e calcular a área do retângulo menor vezes 6. Mas também dá para fazer por x, que eu acho que é mais fácil nesse caso. Enfim, tá. Daí, o que eu fiz, né? Eu peguei e desenhei coloridinho embaixo para ficar mais fácil de visualizar as dimensõezinhas. Então, o que está em mais escuro é o valor de z. Então, aqui tem z, z, z e z. Aqui também são 3 z's. Daí aqui é x, x. E aqui são os y. Os laranjas são os y. Tá. Enfim. Observando o novo desenho, podemos ver que x é igual a 2y, y é igual a 2z e y mais z é igual a 21. Por que eu posso dizer isso? Porque vocês concordam comigo que isso daqui, esse lado aqui é um y e esse daqui de baixo é um z. Então, y mais z é igual a 21. Agora, o que eu faço para descobrir o valor do y e do z, que isso vai me ajudar a descobrir o valor de x. Para descobrir y é igual a 2z, então eu coloco aqui 2z mais z é igual a 21. Daí, 21 divididos por 3, porque são 3 z's. Então, a gente vai pegar o 21 e vai dividir por 3. Então, o z vai ser igual a 7. Achando z, eu acho y. Y é igual a 2z. Então, o y é igual a 14. E x é igual a 2y, que seria 14 vezes 2, que é igual a 28. Então, o x ficou 28. Aqui, eu descobri que z é igual a 7, podemos descobrir x, pois x é igual a 4z. Por que eu disse que x era igual a 4z? Porque o y é igual a 2z e 2y é igual a x. 2y é igual a 4z. Vocês concordam com isso? Daí eu fiz direto, mas vocês também podem fazer o passo a passo, né? Você achou o valor de y, que é 2z, que seria 14. Você acha o x, 2y, que seria 2 vezes 14. Enfim, daí agora você vai multiplicar o 21, que é o lado que ele já tinha dado, pelo x, que é 28. Então, você vai fazer 21 vezes 28, que é 588. Outra coisa que você poderia fazer também seria calcular a área do retângulo menorzinho, que seria y vezes z, no caso, 7 vezes 14, e multiplicar a área do retângulozinho pequeno por 6, porque são 6 retângulos. Licença. Que daria o mesmo resultado. Oi? Eu cheguei agora e eu vim correndo do colégio. Você explicou muita coisa, Prof? Não, eu só fiz o primeiro exercício. Eu vou postar lá depois,
daí você dá uma olhadinha. Se você quiser, eu resolvo de volta. Você pode resolver que eu tava com dúvida bem nesse exercício mesmo? Tá bom, então eu vou resolver de Tá, volta. obrigada. Tá. Então é assim, ó. Ele deu pra gente o 21 e deu os 6 retângulos colocados nessa forma. Daí, o que eu fiz? Para calcular a área de um retângulo, você tem que fazer a base vezes a altura, né? Comprimento vezes a altura. No caso, a nossa altura vai ser esse 21 e o comprimento seria o x, a base, né? O x. Tá. Daí, o que você teria que pensar? Teria que pensar que esse x é 2y. Esse y é o quê? É o comprimento do retângulo menor. Então, 2y é igual a x. Nesse y, a gente pode perceber que tem esses dois zzinhos aqui. Esses z's são a altura do retângulo menor. Como se fosse a altura, né? Daí, você vai ver que esse y é 2z. Tá tudo bem explicadinho aqui. Se você ler, você vai entender tudo direitinho. Daí, aqui, eu redesenhei com as cores que eu tinha colocado, né? Azul escuro, daí laranja e rosa. Ficou meio confuso, mas tudo bem. Daí aqui seria x, daí tudo que está de laranja é y, tudo que está de azul é z. Então aqui a gente tem 4 z's, aqui a gente tem z, 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 aqui a gente tem 2y e um x, aqui tem x e y também, 2y e um x, e 4 z's, certo? Aqui. Então, o x é igual a 2y, que é igual a 4z's. Tá. Daí, observando o desenho que eu fiz coloridinho, né, dava pra gente perceber que x é igual a 2y, y é igual a 2z, e a gente podia dizer que y mais z é igual a 21. Por que eu posso dizer isso? Porque que foi dado aqui. Foi dado que 21 é esse lado. E esse lado, você concorda comigo que é igual à base do retângulo menor mais a altura do retângulo menor? Sim, prof. Então, vai ser 21. Tá, como que eu vou descobrir o z ou o y? Você vai pegar aqui y igual a 2z. Então, eu posso substituir esse 2z aqui, vai ficar 2z mais z igual a 21. Então, 3z é igual a 21. Você vai pegar o 21 e dividir por 3, que vai dar z igual a 7. Descobrindo z, você descobre o y. Descobrindo o y, você descobre o x. 2z é igual a y. Então, o y vai ser igual a 14, 2 vezes 7. O x é 2 vezes y. O y é 14, então o x vai ser 28, que está aqui embaixo. Eu fiz um processo mais rápido, no caso, que eu já observei aqui que o x seria igual a 4z. Então, eu peguei o z e só multipliquei por 4 aqui ao invés de fazer mais essa substituição. Mas também dá para fazer sem problemas. Tá. Daí agora, sabendo que o x... Agora que a gente sabe o x, a gente descobre a área facilmente. A gente vai pegar o lado que a gente já tinha, que era o 21, e multiplicar por x, que é o que a gente descobriu. Que vai ficar 21 vezes 28, que é igual a 588 centímetros quadrados. Entendido? Entendi. Dúvidas? Não. Alguém quer que eu explique mais alguma vez, alguma coisinha, não entendeu? Tá, eu vou pro próximo, então. Agora eu vou fazer o 5. Alguém conseguiu fazer o 5? Tiveram problemas? Tá compartilhando? Tá, né? Tá. Então, o 5. Tá. No 5, nesse caso, eu desenhei ele meio errado, né? Não era para vir até aqui. Mas não muda muita coisa. Então, eu deixei assim mesmo. Fiquei com preguiça de fazer tudo. Então, é isso que temos para hoje. Tá. No 5, o enunciado diz: no retângulo da figura, temos AB igual a 6 centímetros, que está aqui em rosa, BC igual a 4, que está em azul, e o ponto E é o ponto médio
do lado AB. Se é o ponto médio, significa que ele corta bem na metade. Então, significa que aqui é 3 e aqui é 3. Já fiz tudo isso no desenho. Tá. Ele quer saber a área da parte sombreada. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar a área do retângulo total, que seria 6 vezes 4, e tirar a área do triângulo. Correto? Ô, prof, posso ver se tá certo o que eu fiz? Pode. Eu peguei a base ali do G, o resultado dá 6. Aí dessa parte, eu peguei o resultado 4 da outra área. Sim. Aí eu fiz a área desse triângulo aqui esquerdo. 3 vezes 4 igual a 12. Aí eu peguei o outro maior. Aí eu fiz. Não, o outro. Quando é a área do triângulo, você tem que fazer a base vezes a altura dividindo por 2. Esqueci de falar isso aí agora. Virou 6. Aí aqui, 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 2, 12. Aí eu juntei, prof, tá certo? Você está dizendo, então, que você calculou, tipo, a área dessa parte rachurada mais essa parte rachurada. Sim. Daria certo? Sim, dá certo. Posso falar? Aí você... Eu tô aqui com o resultado, daí daqui a pouquinho a gente vê, daí você fala para mim se tá certo o jeitinho que você fez. Eu vou mostrar aqui do jeito que eu fiz, mas o jeito que você fez é para dar certo. Tá bom, prof. Só que aqui não seria um triângulo, né? Porque não vem até o final. Uhum. É um quadrilátero, não é um quadrilátero regular, não é nem um retângulo, nem um quadrado. É um, sei lá, acho que é um trapézio, se não me engano, daria um trapézio, meio estranho. Mas é mais complicadinho porque essa figura, se não me engano, vocês não viram a área. E também ele não dava a distância do D até o ponto F, né? Porque não ficou assim, não ficou nessa imagem. Deixa eu abrir aqui. Aí eu não tenho como abrir aqui. Não tenho como abrir aqui a aula. Mas não, se não me engano, não é para dar certo. Teria que fazer do jeito que eu fiz. Mas depois você me disse que deu certo. Eu acho que não daria porque você não sabe a distância desse ponto D aqui até onde seria a distancinha que tinha aqui em cima, sabe? Que eu desenhei errado aqui, não é para vir até o vértice. Ah, tá. Iria tipo até aqui. Então aqui teríamos o ponto W, digamos assim. Você não sabe a distância do D até o W para você conseguir calcular. Entendeu? Entendi. Então, para esse exercício, teria que ser do jeito que eu estou falando. Mas, se fosse alguma coisa que desenhasse 3 triângulos, assim, do jeito que eu desenhei aqui nessa figura, no caso, daria certo. Mas, enfim, vamos continuar. Então, EB ficou igual a 3, pois é o ponto médio e indica o ponto exato da metade de AB. Eu expliquei isso daqui porque eu não tinha certeza se vocês iam entender esse 3, da onde que saiu esse 3. Então, eu anotei isso daqui para ficar bem explicadinho. Tá. Primeiro, a gente vai calcular a área total da imagem. No caso, 4 vezes 6, porque a fórmula do retângulo é só a base vezes a altura. Então, você vai fazer 6 vezes 4, base vezes a altura. A base é AB, no caso 6, e a altura é BC, no caso 4. Então, a área do retângulo é igual a 24 centímetros quadrados. Quando tem vários formatos, eu gosto de sempre colocar a área e a forma que eu estou fazendo. É uma coisa que o meu professor fazia e eu peguei essa mania. Então, tipo, eu gosto de desenhar. E para vocês não se perderem nos resultados de vocês, quando tem mais de uma, porque agora a gente vai trabalhar a área de um triângulo. Então, para não confundir uma área com a outra, que eu acho meio difícil, mas do mesmo jeito, eu sempre colocava o desenho do lado para não me perder. Daí só uma diquinha para vocês. Tá.
Daí depois calculava a área do triângulo, que é a base vezes a altura divididos por 2. A base é 3, a altura é 4, então 3 vezes 4 divididos por 2. Eu peguei aqui, já dividi 4 por 2, ficou 2, então 3 vezes 2, que é igual a 6. 6 centímetros quadrados. Daí agora, para saber a área sombreada, né, a gente vai pegar a área do retângulo menos a área do triângulo, que vai dar 18 centímetros quadrados. Alguém teve algum problema com essa questão? Deu certo a questão que você fez? Do jeito que você fez, deu certo? Eu não sei o nome da pessoa. Tá bom. Então, eu vou fazer 8 agora. Se ninguém teve problema, todo mundo entendeu? Espero que sim. Então, vamos para a próxima. Eu escolhi essa porque... Deu certo, prof. 18. Deu? Deu. Tá, mas não confio muito. Não faça desse jeito se der aquela imagem. Faça assim. Você entendeu o porquê, né? Entendi. Tá. Enfim, vamos para 18, então. A 8. 18, que louca. Tá. A figura mostra 6 triângulos regulares equiláteros de lado valendo 2 centímetros e um hexágono regular de lados de comprimento 1. Qual é a razão em área sombreada da figura toda? Tá. A área sombreada é o hexágono e a figura toda é todos os triângulos junto com o hexágono. Tá. Para resolver essa questão, a gente vai precisar só da fórmula do triângulo equilátero. Por quê? Porque um hexágono regular ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Correto? Correto, porque a gente viu na aula do Luiz. Isso. Tá. Então, o que a gente faz? A gente pega e calcula e faz as continhas. Tá. O hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros de lado 1 centímetro. Então, a área, esse desenho aqui que eu fiz é um hexágono, ou era para ser pelo menos. Mas, enfim, daí você vai pegar 6. Por que eu estou multiplicando por 6? Porque são 6 triângulozinhos. Correto? Correto. Tá. Então, vai ficar 6 vezes 1, que é o tamanho do lado do triângulo equilátero, raiz de 3 sobre 4. Por que? De onde você tira essa fórmula? Daqui. A área do triângulo equilátero é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, calculando isso, a área do hexágono vai ser 6 vezes o 0,25 sobre 3. Raiz de 3. Na casa, eu coloquei aqui divididos por 4, mas não era para ter. Eu corrigi e não passei para o PDF. Mas no caso, eu já tinha dividido. Tá bom? Então, esquece sobre 4 aqui. Por que ficou 0,25? 1 ao quadrado vai ser 1, porque 1 vezes 1 é 1. Então, 1 divididos por 4 é 0,25. Tá? Tá bom. Então, vai ficar 6 vezes 0,25, que é 1,5. Tá. Daí, agora, a gente vai calcular a área do resto. Do resto seria esses outros 6 triângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e já vou multiplicar por 6. A área dos triângulos, eu coloquei um Szinho porque está no plural. São mais de um. Então, a área dos triângulos é 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Daí, eu cortei esse 2 ao quadrado com 4, porque 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 dá 4. Então, corta, corta. Então, ficou 6 raiz de 3. Correto? Correto. Tá. Daí, o que o exercício está pedindo? A razão entre a área sombreada da figura toda e a da figura toda. Então, ele quer saber a razão entre
isso e tudo. Então, o que a gente faz? A gente soma a área do hexágono com a área dos triângulos para dar a área total. A área do hexágono é 1,5 raiz de 3 e a área dos triângulos é 6 raiz de 3. Então, a área total vai ficar 7,5 raiz de 3. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar, ele quer saber a razão. Razão, você divide, correto? Correto. Tá. Então, a área sombreada, que é o hexágono, então a gente coloca 1,5 raiz de 3 em cima, coloca a área total, figura toda, que é o que ele quer, que é essa razão que ele quer, embaixo. Então, vai ficar 1,5 raiz de 3 sobre 7,5 raiz de 3. Daí você corta as raízes porque dá para cortar, porque são a mesma coisa. Então, se está em cima, está embaixo, você corta e dá certo. Daí você tem que fazer simplificar, né? Quantas vezes tem 1,5 dentro do 7,5? Essa eu quero que vocês me respondam. – 1,5 vezes quanto que dá 7,5? 5. Muito bem. Então, a razão vai ser 1 sobre 5. Essa seria a resposta. 1,5 sobre 7,5 é igual a 1 sobre 5. Então, a razão é que a área desse daqui é 5 vezes menor do que a área total. Entendido? Vocês querem tirar alguma dúvida, alguma coisa? Querem que eu refaça alguma coisa? Não, porque... Que eu explique alguma coisa que vocês não entenderam?